cantar, eu vou cantar. Noite e dia eu vou louvar, eu vou louvar. Vou louvar meu pai Xangô, Caô, meu pai, Caô. Se a mãe sereia me mandar, se me mandar, nessa linda lua de Ogum, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um, pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá sempre tem mais um. Aí. Pai Sandro Luiz, senhoras Axé. e senhores, axé, meu irmão, obrigado. Axé, meu irmão. Que momento histórico para o nosso canal, com a presença hoje do Pai Sandro Luiz. Então, que a paz de Oxalá esteja com todos. Sejam bem-vindos ao Saravá Podcast. E hoje começando, não tinha como começar de outra forma, cantando o ponto que o Pai Sandro Luiz fez e é o tema aqui do nosso canal, que nós usamos na vinheta. Então, gratidão por ter... Fazia tempo que eu não via você cantando pessoalmente, então obrigado aí pela sua participação. Antes da gente começar, que eu já até quero começar depois falando até desse ponto, esse ponto, na verdade, ele tem uma coisa interessante. Quando o Pai Sandro cantou, né, quando você cantou a primeira vez na minha casa esse ponto, lá, segundo a mãe Priscila, que é boa de data, que eu não sou lá para 2015, 2016. Eu sou muito ruim de data também. Eu sou péssimo. Alguma coisa assim, eu lembro muito bem, porque esse ponto, ele evoca Pai Oxalá, mas ele fala de Iemanjá, Ogum e Xangô, Sim. que são os 3 orixás que dirigem a minha casa, então Olha. não tem como. Isso é uma forma já de pedir pros 3 cuidarem da casa, então foi daí que eu pedi. Mas antes da gente falar do ponto, eu sempre começo pelo presente do Congá. O que você trouxe pro nosso Congá coletivo? Trouxe aqui como bom filho de Oxóssi, né? Eu trouxe uma guia aqui de Oxóssi, cruzada com Oxalá, né? Para o Congá aí. Que coisa linda. O nosso Congá era um projeto que eu já tinha há algum tempo, que eu falava que eu queria um dia montar, porque é um Congá coletivo. Por que é um Congá coletivo? Congá é uma coisa muito pessoal. Sim. Mas se a gente parar pra ver, na pessoalidade, o coletivo é sempre mais forte. Então, verdade. vamos montar um Congá coletivo. Aliás, você está convidado, que é a nossa ideia... Olha que coisa linda. Obrigado. Que aroxóssi. Que lindo. A nossa ideia é, quem sabe, depois que passar a pandemia, fazer uma gira coletiva. Você vai estar convidado. Opa, estaremos presentes. Fazer uma gira com todo mundo aí pra firmar esse Congá realmente. Lindo, lindo. É do Congá, viu, mãe Priscila? A mãe Priscila vê qualquer coisa verde, né? Opa, verde de é bonito, Oxóssi, né? ela já... Isso eu lembro que eram umas conversas nossas, né? Quando a gente conversava, foi antes do ponto do Rei das Matas. Foi, bem antes. E era uma conversa de... Eu lembro de você falando assim: caramba, Pai Léo, eu não consigo fazer um ponto de Oxóssi. E eu falava pra você, eu não consigo fazer um ponto de Xangô. E eu lembro de uma época que você fez um ponto de Xangô. Você lembra qual foi o ponto? Foi Luar na Pedreira, né? Luar na Foi Pedreira. Luar na Pedreira. Foi. E eu fiz o de Oxóssi, que era aquele que eu cantava pra você. Aliás, o Pai Sandro foi o primeiro a ouvir o ponto de Oxóssi Foi, que eu é fiz, verdade. foi você. Tanto que quando você entrou em contato comigo, eu lembro de tudo lá no terreiro de vocês, né? Ficou muito marcado, desde quando eu entrei, quando a gente foi conhecer lá até o fundo do terreiro, tinha uma série de manjá. Eu lembro de tudo, que fica marcada na nossa memória quando a gente se sente bem, Sim. né? Fica no nosso alma, no nosso espírito. Então o pai falou, eu lembro dessa casa de manjada. Então não tem como não sentir bem, né? Eu fiquei muito feliz de você ter lembrado e principalmente de ter falado que gostou da energia. Isso pra nós
É maravilhoso. Mas antes da gente... Bom, eu vou começar falando do ponto, para depois a gente ir para as histórias. Esse ponto do filho de Pemba, quando que ele nasce? Em data, como a mãe Priscila, sou ruim. Mas ele deve ter os seus 10 anos, mais ou menos. A intenção da espiritualidade, quando eles enviaram esse ponto, foi na questão de... Que ele sempre fala, né? Para iluminar o Congá, Pai Oxalá sempre tem mais um. Que nós, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa religião, né? Sozinho a gente não é nada, né? Um terreiro só não é nada. Que nem a gente... Eu moro no mesmo quintal que o terreiro. Eu falo para os filhos... mesmo eu estando num terreiro, na verdade o terreiro só é completo quando as pessoas estão lá, quando a gira está cheia dos filhos. Se eu não estou lá hoje, amanhã tem que ter um outro pai ou outra mãe para continuar. Então a intenção que a espiritualidade quis com essa mensagem é mostrar que sempre vai ter mais alguém, mais um filho que tenha fé. Não é estar lá por estar, né? Que tenha fé, que tenha confiança para iluminar, para acender aquela vela no Congá, para um e para todos, né? Como o pai acabou de falar, né? Um Congá que ele começa com o individual da pessoa de entregar algo que ele sente, um presente para o Congá, mas que de forma coletiva ganha para todo mundo, né? Então a intenção dessa mensagem da espiritualidade foi essa, que a gente sempre precisa, sempre tem alguém, né? Agora é da escolha individual, né? O despertar é individual de cada um. E eu acho que isso a pandemia, esse apocalipse que nós estamos vivendo, foi bem complicado. Pelo menos eu vi muitos dirigentes, porque esse ponto me remeteu muito a isso, porque eu ouvi ele muitas vezes durante a pandemia. Eu mesmo estava no automático, né? Vou pro terreiro, faço minhas coisas, mas, sabe, parar mesmo era difícil eu parar. Não, eu imagino você que tem até mais atribulação. E esse ponto vinha muito assim. Porque tem hora que mesmo quem é o dirigente precisa que tenha mais um, que é aquela palavrinha às vezes. Como é que você lidou com isso? Teve aquele mais um que te ajudou nessa pandemia? Primeiro, minha família, né? Minha família, minha mãe, minhas filhas é minha base mesmo, carnal, né? A gente mora no mesmo quintal. Hoje eu moro com minha mãe e no mesmo quintal moram minhas filhas gêmeas de 27 anos. Tenho a minha filha de 15 e minha ex-esposa, que também é mãe do terreiro. Moramos todos no mesmo quintal. E mesmo na pandemia, a pandemia começou em fevereiro, março, a gente tinha feito o último show, o Curador da Alma, em Curitiba, dia 8. Na outra semana, fechou tudo. Então, o que nós fizemos? Entre nós, toda quinta e todo sábado, que eram os dias de gira, a gente ia pro terreiro, e entre nós, em círculo, a gente fazia a oração, cantava. A nossa oração é sempre cantada, né? Então, eu sempre tive esse apoio da família. É lógico que eu tenho minha mãe também espiritual. Quando eu sentia algo diferente, eu ia pedir orientação, ajuda para ela. Mas foi muito difícil, porque eu falo para os filhos, não é porque nós somos... A partir do momento que eu sou pai, eu também sou filho. Né? Então, senti muitas dificuldades, aquele começo de muita carga negativa em cima, um desequilíbrio espiritual muito grande, que era para atingir o mental mesmo, que a negatividade aproveitou muito daquele momento. Se a gente tivesse forte fé, para onde a gente ia parar? Teve uma noite que eu pensei que ia morrer mesmo. Eu senti uma coisa ruim tão grande. E só que na hora deu aquele estalo, falei, não, isso não é meu, não pode ser, não, eu tô bem, é mental mesmo. Nesse dia eu quase não dormi à noite. Quando foi de manhã, minha mãe foi falar comigo de manhã, ela falou a mesma coisa, que ela assim quase não dormiu, pensou que ia morrer. Eu falei, mãe, então a gente precisa fazer algo, então vamos começar. E começamos a fazer um trabalho mais forte no terreiro, entre nós, fomos ampliando isso. Mas você vê, a dificuldade é para todos, pai. Né? E o amparo é sempre a família, não tem jeito, é sempre família, é o pai e mãe espiritual nosso. Porque na nossa Umbanda, para mim a nossa religião ela é perfeita. Todas são, mas como a gente está no pé lá dentro, eu preciso falar por ela, é perfeito. Porque ela mostra, já através desse ponto, que a gente precisa sempre de mais um para que nos ajude em algo, né? Meu pai carnal era meu pai de santo. E a gente sabe dentro da nossa lei que tem coisas que nosso pai carnal não pode fazer para nós. Sim. Porque a nossa religião já é uma doutrina que mostra, você precisa confiar em alguém, né? Se não tiver meu pai, como vai fazer? Meu pai de sangue, que é meu pai de santo. Sim. Então ela já mostra que a gente precisa confiar, ninguém faz nada só. Não tem jeito. Seu Birajara, que é o caboclo que eu trabalho, quando a gente faz as consagrações, os recolhimentos, né? Na hora que ele está preparando os filhos, as filhas, elas estão sentadas, ele dá a mão para eles levantar. E eles falam assim, eu tô te... Não, quando ela dá a mão, ele fala, espere eu pegar na sua mão, para você levantar comigo. Que ele fala assim, sempre quando a gente tiver, mesmo só, a gente não tá só. Se não tiver
fisicamente alguém que vai te dar a mão quando você precisar, espiritualmente você vai ter alguém, vai ter algo, né? Então, essa é a questão da nossa Umbanda, né? Desse confiar. De confiar, ou nós temos nossos mentores, né? Quando a gente, né, tem uma mediunidade mais firme, mais aflorada, estamos aprendendo isso. Ou quando alguém está começando na caminhada, tem a sua espiritualidade, mas a pessoa às vezes não tem essa consciência, mas vai ter o pai, vai ter a mãe, vai ter a família, sempre vai ter alguém que a nossa espiritualidade vai amparar, né? Para dar essas mãos para nós. Isso é lindo, né? Dessa mensagem do seu Birajara. Tem uma coisa, eu falei isso no começo, né? Eu falei, isso não é carência, não, mas é uma realidade. Muito filho de santo procura o pai, mas será que o filho de santo manda uma mensagem para falar, ei, pai, tá tudo bem? Como é que tá com essa pandemia? Porque é difícil pra gente. Muito difícil. Pela gente, pelos outros, assim, nós temos uma coisa muito parecida. Nós nos dedicamos fielmente à nossa religião de uma forma, a gente se entrega muito. Eu falo isso porque eu te conheço. E foi difícil fechar o terreiro. É muito difícil. É difícil ver aquelas portas fechadas. Se meu pai tivesse vivo, não fechava. Eu falo pra você. Então. Não fechava. É difícil. Eu ainda falei, a mãe Priscila ficou brava comigo, né? Porque eu falei pra ela, eu falei assim, eu não vou fechar não. Não, mas tem que fechar. Eu falei, olha, eu morro, mas não fecho. Eu falei, não tem problema não. Eu falei, se eu morrer por causa disso, mas eu estiver atendendo alguém, não tem problema, eu vou chegar lá feliz. Eu fiz meu trabalho. Mas é lógico que, e vou te falar, eu não fechei por causa minha. Eu fechei com medo de transmitir para alguém. É isso mesmo. É difícil pra gente, mas como é que foi fechar? Pai, a responsabilidade é muito grande. A gente só abriu 2 giras para atendimento. Foi as 2 últimas semanas de novembro, né? E coloquei 20 pessoas da assistência, todos com nome, com telefone, conversando individual com cada um. Na parte de cima do terreiro hoje, o terreiro já ampliado, eu deixei, cabe umas 50 pessoas, deixei 10 em cima e 10 na parte de baixo, que é a garagem, que eu coloquei uma TV pro pessoal ver a gira. Uhum. Todo cuidados, todos de máscara. Depois eu fiquei sabendo, na assistência ninguém pegou. Mas dentro, a gente não sabe, foi lá dentro da gira, fora. Uhum. Eu passei 15, 20 dias falando com todos. Meu maior medo era alguém pegar e morrer. Uhum. Mesmo que não fosse dentro do terreiro, que tiver alguém lá dentro que transmitiu, mas e aí? A responsa, E né? é muito grande a responsabilidade. E a gente viu casos de pessoas morrer dentro do terreiro, não, que pegou o vírus dentro do terreiro mesmo. A gente viu casos de família que processou terreiro, processou associação, porque Caramba. por causa de ter pegado o Covid, de ter tido problema. Então, assim, nós somos ser humano, né? Sim. Então, o ser humano pode de tudo, de tudo. E, infelizmente, às vezes o próprio de casa que pode fazer. Meu pai sempre falava, olha, filho, quem pode te derrubar um dia é o pessoal dentro de casa, não é de fora. Verdade. Então, assim, esse cuidado, a gente precisa ter primeiro zelo com a vida. Né? A responsabilidade para nós, para mim, pelo menos, aumentou muito, porque todo dia eu estou no terreiro pedindo por todos. Mas um pedido consciente, lógico, que cada um tem a sua responsabilidade, mas o trabalho nosso aumentou mais ainda. Sim. Porque cuidar à distância é muito pior, né? E para mim foi muito difícil para nós, né, pai? E Já a hora tivemos que se que- adaptar, né, a isso, né? Foi muito difícil. Quando fechou o terreiro, também entendi que a espiritualidade falou que não tinha mais sentido voltar pro terreiro do jeito que Sim. estava. Porque na última gira, eu sempre, durante o dia, a espiritualidade fala comigo como vai ser o trabalho. E quando não fala do dia, na hora que eu estou firmando o congá, elas falam, né? E nesse dia, eu não ouvia nada, é um silêncio absoluto na última gira. Tanto que na abertura do terreiro, eu falei com os médios que eu não tinha ouvido nada da espiritualidade, nada, nenhuma energia, nada. E para mim, eu entendia que não tinha sentido a gente estar mais lá. Depois, quando a gente foi ver, isso foi na quinta, quando foi na segunda, começou a falar, eu tô com Covid, eu acho que eu tô, acho que não tô. E para mim foi uma resposta, que não tinha mais sentido estar na presença física, porque era em casa que a gente ia aprender muita coisa, né? Porque o terreiro, a extensão tá lá em casa. E Sim. eu entendi muita coisa, né, nós entendemos, né, muita Sim. coisa com essa pandemia. E aí a gente tem que estar pronto para reabertura, né? É Porque isso. também a hora que reabrir o trabalho vai ser grande. Muito, Não vai muito. ser fácil, Tem não. que estar preparado para isso. Muito, Vai. porque tanto os nossos filhos, em dizer que isso porque a gente ainda orienta, né? Olha, faça um banho assim, oriente, a gente vai conversando, e o pessoal da assistência, né? Vão vir com a cabeça a mil. Para mim, essa pandemia ajudou muito para a gente evoluir, para entender por que eu estou indo para o terreiro, qual que é a minha função dentro do terreiro daqui para diante.
né? Tem muita coisa que a gente precisa parar para pensar, que a gente vai levar um dia, uma noite falando isso, porque o Sim. despertar é individual, né, pai? É Mas individual. você teve muito médium que deixou a casa ou não na pandemia? Na verdade, eu não sei. A gente tem mais de 200 médios. Uhum. Aquilo que o pai falou no começo, se eu recebi pedido de ajuda de 10, 15, foi muitos. Mas a gente ajuda todos. Sim. E eu sempre falo pra ele, eu sei que tem muita gente fazendo bobeira aí por lá de fora, correndo gira pra lá e pra cá. Eu tive filho de santo que sumiu. Então, eu tenho certeza Sumiu. absoluta disso. Só que eu vou estar preparado e dar amparo para todos que quiserem voltar a partir de setembro, devagar, com segurança, preparando a mente dele, a cabeça deles, de todos, para que em um determinado momento, nesse ano ainda, lá para outubro, que eles façam uma escolha consciente de estar no terreiro de verdade, na Umbanda nessa nova era, ou de ele acreditar no que a gente sente, que a pessoa está dentro do terreiro, ela precisa confiar no que o pai e a mãe está Sim. propondo. Ela precisa confiar. Para mim, nosso terreiro é uma grande empresa de Deus. Sim. Tem uma missão e tem uma visão, né? Então, a gente tem algo que a gente entende que precisa ter essa transformação. E quando o pai falou, os filhos às vezes não ligam, às vezes não, é muito difícil ligar para saber como o pai está. Sim. Eu entendi que eles só vão entender isso, pai, quando eles sentir na pele o que é o terreiro, o que é o zelo que a gente tem pro terreiro. Enquanto um filho, uma filha não sentir o verdadeiro amor que a gente sente pela casa, ele não vai conseguir ter a noção do que a casa precisa ter uma vela. E meu pai sempre fala, Sandra, essas velas 7 dias não pode apagar, tem que viver acesa, sempre tá lá. Aí desde junho a espiritualidade fala para mim, olha, eu quero que você acenda as velas palito todos os dias. Eu pedi, falei, me dê uma lei, porque eu não tenho condições financeiras para acender vela todos os dias. Até mesmo porque é bastante, né? Não dá, E vela tá caro. Então, e eu falei pros médios, mandei no grupo, ó, vocês me desculpem, eu não peço para eles vela nem nada, porque para mim é a consciência de cada um. Só que eu falei, eu peço uma lei porque eu entendi que se eles querem que eu acenda uma vela palita aqui no Congá como se fosse uma gira, porque essa vela é para atender o nosso dia a dia. A nossa Aí demanda, é né? para trabalhar a nossa demanda individual de cada um. Porque a vela 7 dias que está ali é a energia universal, amparadora. Sim. Só que eu não tenho condições, né? Então, eu pedi uma lei, eu vou acender uma para mim, para correr a minha gira e, infelizmente, não vou acender. Eu peço uma lei para eles. Foi quando muitos médios pediram desculpa, muitos pediram perdão, ajudaram com dinheiro para comprar velas. Aí começa a bater a consciência, né? Mas isso não pode ser forçado, né, pai? Porque senão Sim. a pessoa precisa sentir de verdade, né? E ainda se forçar é capaz de a gente ficar mal visto, né? Sim. Mas é muito importante, a gente sempre fala isso, tem essa noção. Um terreiro, eu falo isso para os meus filhos de santo, o nosso terreiro ainda tem um problema que a gente é alugado. Então eu falo assim, o nosso proprietário é gente boa, mas a gente não pode pagar ele com passe, né? Ele precisa daquele dinheiro para ele. Então, a conta de água, de luz, eu não posso ir lá na Sabesp, chegar na Sabesp e falar assim, olha, eu vim pagar minha conta de água com uma desobsessão. Não é assim. Então, a gente precisa da condição financeira. Então, leva vela, não leva um desinfetante, né? São coisinhas pequenas. Eu falo isso para meus filhos santos. Você vai no mercado? O que custa? Lá na sua compra, passa um desinfetante a mais, cara, leva pro terreiro. São pequenas coisas que ajudam um terreiro a sobreviver. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho com você do começo seu na Umbanda. Até mesmo porque você tem uma certa ligação espiritual com um cara que eu admiro muito, que é o Pai Jaú. E a gente até vai falar disso porque eu acho que o Pai Jaú... Eu sou um cara que eu tento muito reviver a memória, apesar de não se achar muita coisa do Pai Jaú. Não acha, né? E eu sou um cara admirador dele. Aqui no canal a gente levanta a bandeira dele, porque eu acho que ele é um cara muito esquecido pra quantidade de coisa que esse cara fez pra nossa religião. Mas fala um pouquinho, como que você começa na Umbanda? O seu terreiro era do seu pai? Conta pra nós um pouquinho dessa história. Pra você ver, pra eu saber um pouco mais de Pai Jaú, a grande enciclopédia viva é Pai Ronaldo Linhares. Sim. Eu fui lá pedir, que eu sempre, todo ano eu faço obrigação de esquerda lá pro terreiro. Eu falei, me apresentei, pai, sou filho, sou neto de Pai Jaú. Aí ele contou várias histórias de Pai Jaú. Foi através dele que eu soube que foi Pai Jaú quem trouxe a Umbanda para São Paulo. Que meu pai é filho de Pai Jaú, né? Eu sou neto de Pai Jaú. E eu comecei dentro da Umbanda porque meu pai sanguíneo é meu pai de santo. Meu pai, esse ano faz 4 anos que ele faleceu.
Ele é irmão de santo de Demétrio Domingues, que faleceu também, irmão de santo de pai Jamil Rachid, eles são filhos de pai Jaú. Né? Então, eu cresci ouvindo meu pai falar de pai Jaú, de falar quando eles colocaram a estátua de Iemanjá na praia, de toda essa briga, toda essa luta. Eles falavam muito questão de acho que o general Braga, que naquela época dava amparo para eles, para a Umbanda. Eu cresci muito ouvindo essas histórias, junto de pai Elcio de Oxalá, mandar um beijo para pai Elcio, pedir a bênção. Grande pessoa. Então eu ouvi muito essa história. Então eu nasci verdadeiramente dentro da Umbanda. Eu tenho muito flash na minha cabeça, de festa na praia, de ouvir alguns flash do Seu Tupi, o caboclo do meu pai dançando, de ver o ogã do meu pai cantando. Eu tenho flash, eu lembro eu pequeno, com 3, 4 anos, girando dentro do terreiro com meu pai. Meu pai falava que o Seu Tupi incorporava, ele tinha que parar, porque ele ficava girando no congá, e eu ia de moleque, ficava girando lá também, e a gira parava. Então eu tenho esses flashes na cabeça. Então minha vida foi a Umbanda, é a Umbanda, e eu quero morrer dentro da Umbanda. Esse ano, nós estamos em 2021, se não me engano, ou é esse ano, sou ruim de data mesmo. Ou foi o ano passado, eu fiz 21 anos já de sacerdócio, né? Que hoje, pai Rubens Saracen, quem trouxe a palavra de verdade sacerdócio, né? De pai de santo. E meu pai não queria que eu trabalhasse dentro do terreiro, que eu continuasse. Porque ele falava, Sandro, eu não quero isso para você porque é muito trabalho. Porque eu vi meu pai sofrer. Eu vi fechar terreiro do meu pai para não ter dinheiro para pagar aluguel. Eu vi pessoas, meu pai desesperado, vencendo água, vencendo luz. E a gente sempre nós somos humildes, mas ser humilde não é sinal de pobreza, né? Isso que é muito importante. Então, eu vi meu pai passar sufoco até um dia, eu lembro, devia ter acho que 11 anos, num domingo a gente ser acordado de madrugada, num quartinho, a gente morava no quarto de cozinha com um dos filhos do meu pai, falando que o último proprietário do salão que estava alugado tinha pegado as imagens dos bancos e jogado tudo na rua, numa praça que tinha. Caramba. E na hora, e o pessoal desesperado, meu pai ir lá fazer alguma coisa. Na hora, Seu Tupi deu um toque no meu pai e falou assim, olha, avisa para os filhos, quem quiser pegar as imagens, tudo, leva para casa, que eu só vou abrir o terreiro de novo quando for meu. Então, eu acompanhei tudo isso. Sorte que eu tinha 2 atabaques que eu tinha levado para casa já, foi o que sobrou no terreiro. Meu pai tem um atabaque que eu coloquei hoje dentro do congá, que tem mais de 40 anos de existência. Né? E imagens de histórias. Então, são coisas que ficaram muito marcadas. Então, minha vida foi marcada por essas histórias dentro da Umbanda, por esse sufoco que eu vi com meu pai passar. Até desde então, quando ele resolveu voltar com o terreiro, começando dentro do quartinho de casa, na lavanderia, até o terreiro onde é hoje. Então, minha vida é Umbanda. Sempre foi a Umbanda, sempre vai ser a Umbanda. Essa é a realidade da maioria dos terreiros, né? Eu faço parte de um grupo, se chama Mirua, é um grupo que tem lá no Rio de Janeiro e já espalhado no Brasil de vários dirigentes. Aliás, tem muita gente da TENSP que faz parte. É um movimento intra-religioso bem interessante. E lá tem vários dirigentes do Brasil inteiro. Acho que nós estamos lá em quase 70 dirigentes. Legal. E, infelizmente, muitas casas fecharam nessa pandemia por causa disso, porque não tiveram condição de arcar com o seu aluguel. Conheço várias. Recebi muitos pedidos, pessoal pedindo ajuda, fazer vaquinha online. Mas é difícil, né? Como que você vai fazer uma vaquinha online para tanto terreiro? É difícil isso. Você descobre um santo para cobrir outro, né? Não tem jeito. O nosso mesmo... A gente teve água cortada, luz cortada já algumas vezes e faz parte. Se estivesse pagando aluguel, a gente já tinha fechado. É a realidade, mas faz parte. Essa questão do pai Jaú é muito legal a gente falar, porque, como eu disse, né, as pessoas não têm muito essa memória do pai Jaú. Assim, eu conheço algumas histórias que eu já ouvi do pai Jaú, até mesmo o quanto ele sofreu, até mesmo depois com a ditadura, que ele né, tem a história preso, que foi preso, né, teve as unhas arrancadas, um negócio, sabe, que é pitoresco da gente imaginar por causa da religião. Tem né? A história do jogo de futebol, né, que ele machucou, tirou a grama, um pedacinho da grama, fez uma prece, passou no machucado e voltou a jogar. Ele era... Tem a grande lenda, não sei se o pai ouviu falar do Corinthians ter ficado 20 e tantos anos na fila, diz que foi a magia dele, né? Sim. Questão de discriminação racial, que ele fez uma magia pro... Dizem que foi ele que instituiu a imagem de São Jorge lá, né? Foi. Bom, eu sou suspeito pra falar, porque além de admirador do pai Jaú, eu sou um grande corintiano. Nossa. Você torce pro Corinthians também. Tem uma grande fala do pai Jaú,
que, que ele fala que ele é corintiano, é negro, corintiano e umbandista, né? Os grandes extremos aqui. Sim. Ele fala isso eu guardei na minha cabeça e sempre levo. Eu também amo muito. Já tomei até água lá da bica de São Jorge. Já foi lá tomar? Não foi ainda. Tem lá, né? A imagem que foi ele que instituiu. É uma imagem linda de São Jorge e é numa bica, né? E aí tem o mito corintiano que se você tomar água da bica, você não deixa mais de ser corintiano. E meu pai me levou lá desde pequeno pra ir tomar água na bica de São Jorge pra não ter dúvida que eu ia ser corintiano. Minha família inteira é corintiana. É sangue. Então não tem jeito, né? O amor pelo Corinthians também é grande. E era esse cara. E o que você acha dessa importância da gente saber desses baluartes? Igual, por exemplo, o pai Ronaldo. O pai Ronaldo é uma enciclopédia viva, um cara que... Ele até tem vamos dizer que ele está aí no mainstream, um bandista, mas é um cara que deveria ter... Mais gente deveria parar para ouvi-lo. Como é que você enxerga essas pessoas, a importância do umbandista conhecer pai Jamil, pai Varela, pai Saul? Qual é a importância desses caras? Principalmente porque a Umbanda cresceu muito, né, depois da internet. E como a Umbanda é jovem hoje, né? Eu lembro antigamente no terreiro, eu com 12 anos tocando atabaque, a média de idade era 40 anos para cima. Hoje hoje eu tenho neto de santo dentro do terreiro, que nasceu de casal, que se formaram dentro do terreiro, são filhos, têm filhos, e eu sou avô de santo. Então a Umbanda é muito jovem, e as pessoas não conhecem a história. Para mim precisava mesmo, até depois a gente pode tentar fazer um grande movimento disso, né? De trazer a história de pai Jamil mais aflorado, né? De pai Ronaldo Linhares. Para saber alguma coisa desses baluartes, é ir atrás de pai Ronaldo. Sim. Né? Pai Elcio de Oxalá, era para a gente ter feito um evento agora, começou a pandemia, 2020, fazer uma homenagem para ele, que eu falei, pai, eu cantava muita música e não sabia que tinha saído dele, que ele cantava. O grande trabalho que ele fez no Carandiru. Ele fazia giras no Carandiru. Eu não conhecia dessa história dele do Carandiru. Eu fiquei sabendo que a gente foi em casa, fizemos uma grande amizade. Eu aproveitei o máximo, né? Dei bastante café para Elcio. Mandar um beijo para ele e para Marli, que a gente gosta de comer bastante. E ele contando a história que ele passou. Ele falou que levava escondido dentro do paletó caixa de fósforo. Porque como não podia levar fundanga, pólvora, ele tirava a cabecinha do fósforo lá, espalhava para queimar onde esse trabalho tão pesado que era. E ele já tinha uma discriminação dele naquela época das igrejas evangélicas lá dentro. Então o trabalho dele foi, assim, acho que ele trabalhou quase 8 anos ou mais lá dentro. Foi o último, né? E começou, aquela história, todo mundo começa um grupo, mas vai saindo e ele ficou ali, né? Ele falou que ainda foi convidado depois para fazer parte de uma outra parte de ala só de mulheres, mas ele achou melhor não ir porque era um homem, então ele... Sim. A espiritualidade deve ter dado um toque, porque ia ter um grande furdunço, né? Ia ter só um homem numa ala só de mulheres, ia ter problema, assim, no sentido, se quisesse falar, uma hora ia inventar uma história, né? Aí pronto. Mas é muito importante o jovem hoje saber toda essa história, porque aquela velha música do Jorge Aragão, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, porque né? Se a gente não sabe dessa história da Umbanda, hoje está muito fácil. Para mim, verdadeiramente, montar um terreiro de Umbanda hoje foi a mesma coisa quando começou a ter maquininha de cortar o cabelo. Que começou a montar um monte de barbearia, de cabeleireiro, que com a maquininha cortava o cabelo. Então, hoje, você montar um terreiro de Umbanda é muito simples, é muito fácil. Né? Eu vi muitos pais e mães. Meu pai dava consultia dele particular, que era o ganha-pão dele, mas quem não tinha dinheiro, ele atendia. Era hoje uma consulta fosse 20, 30 reais. Eu já vi muitos pais e mães ir lá pedir pro meu pai ou pro seu Tupi, ir lá firmar o congá, fundamentar o congá. Porque a pessoa pensa que é pôr imagem lá, tá tudo bonito, né? Tá tudo feito. Então, pai, se a gente não tiver essa estrutura, saber de onde nós viemos. Na minha época, para eu ter uma carteirinha que eu tenho hoje, na carteirinha, na verdade, não é nada, mas era um preparo. Sim. Eu tinha que ir na federação, com o pai Demétrio, passar um tempo lá para eles avaliar a gente, para depois a federação dar o aval, né? Você é o chefe de terreiro, né? Não era nem pai de santo, é o chefe de terreiro. Mas eu não acho isso errado, não. Eu tenho um pouco de saudade disso. Então, porque para você ter base, pai, a gente precisa ter base de onde tem. Eu sou muito a favor de cursos, né? Desde quando o pai Rubens Saraceni trouxe os cursos, a pessoa aprender, trouxe o grande estudo, mas eu não sou a favor de
de não peneirar isso, entendeu? De não ter uma peneira no sentido do médio saber até onde ele pode ir. Porque, uma vez, para mim, isso é como antibiótico. Se a gente usar demais, isso vai te levar a morte. É uma grande arma, infelizmente, na mão do ser humano. Porque ele vai para um lado que ele pode, em vez de salvar vidas, tirar vidas. E o curso, eu falo isso, o curso é um telhado, ele não pode ser a fundação. É isso A mesmo. fundação é o dia a dia, né? Mas é o que eu falo, eu tenho saudade disso. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, poxa, o Pai Léo é novo, né? Eu tô com 33 anos, eu tenho 18 de Umbanda, mas graças a Deus, nossa, cara, eu tenho a alegria de falar que eu conheço você, eu tenho a alegria de falar que eu conheço o Pai Angels, eu tenho a alegria de falar que eu conheço o Pai Ronaldo, eu tenho a alegria de falar que eu conheço o Pai Jamil, porque graças a Deus, e aí eu sou de uma época, né? Você vai fazer 21, eu vou fazer 18. Nós somos de uma época que você ia num evento, os velhos olhavam pra você e falavam assim, mas quem que é esse cara? Eu falei, esse é o Pai Léo. Ah, tá, mas quem que ele é? Não, filho do Pai Edson Balan. Pai Edson? É. Não, lá do Irmã Eliana, do Sr. Alexandre. Ah, do Sr. Alexandre. O Sr. Alexandre foi um dos conselheiros no começo do SOESP. Então, assim, tudo isso, eu sou dessa época. Que não, aparecer um pai de santo novo, os caras não vão tratar mal, mas eles vão falar assim, mas quem é esse cara? Eu já passei por isso, e na federação já. E eu não acho isso ruim, porque pelo menos a gente sabe, não é qualquer cara, não, vou sair, pego lá meia dúzia de imagem, boto lá, falo que eu sou pai de santo, começo, enquanto estiver dando certo, tá ótimo. Sim. O problema é quando começar a dar errado. Mas é humildade, né, pai? Falta simplicidade. Falta. Eu lembro muito que o meu pai, ele não gostava de, já pela idade também, não gostava de sair muito do terreiro, não fazia quase visita, muito difícil. E para a reunião da Associação Paulista, eu ia na época, né? O pessoal me chamava de Raimundinho, que era meu pai chamava Raimundo. Uhum. E eu falava pro meu pai, eu vou até quando eles começarem a me chamar pelo meu nome. Aí eu vou parar de ir, aí continuar indo o secretário, o pessoal de lá. E eu parei de ir quando eles começaram a me chamar de Sandro. Não que eu tinha vergonha. Sim. Porque assim, eu fui devagarinho, eles me conhecendo o meu trabalho, né? Meu trabalho é a continuação do trabalho de Tupinambá e São das Matas. Né? Eu estava ali representando meu pai. Para mim era muito bom. Eu ficava muito feliz dele estar me chamando, lembrando do meu pai, do Raimundo, do Raimundinho. Mas eu queria também que eles soubessem que é o Sandro também. Sim, faz parte. E não tinha nem essa questão de cantoria, não tinha nada disso. A gente não era conhecido por causa das músicas, nada disso. Mas eu queria que também o Sandro ele fosse continuação do terreiro do pai Raimundo, né? O neto do pai Jaú. Então, eu quero também ser chamado pelo meu nome. Sim. Então, eu lembro que quando ter o seu espaço, né? Quando tinha as giras, né, na federação, os pais ficavam na frente e os cambones atrás, os pais pequenos atrás. A gente ia pra frente, aí o pai Demetrio me colocava aqui na frente, aí os mais velhos vinham, iam me empurrando, eu ia lá pra trás. E eu ia, porque os mais velhos têm que estar na frente mesmo. Aí eu lembro que o pai Demetrio vinha, me pegava, colocava lá na frente de novo. E eu ficava lá, eles iam me empurrando, e depois, aos poucos, foi se acostumando, né? Porque eu nunca cheguei de nariz empinado, eu sempre falo para a espiritualidade, uma coisa que eles não precisam se preocupar comigo é com vaidade, que eu não tenho nada disso. O que eu quero é ficar, Oxóssi é muito isso, né? Uhum. Quero ficar sempre lá atrás, observando, aprendendo, e tá quietinho, e quando vê que tinha que fazer, eu já fiz, tá feito. Já fiz minha parte. É muito importante, né, pai? A gente se situar e respeitar esse movimento da espiritualidade, essas questões de ter estudo, ter fundamento, mas nós estamos aqui, né? Vamos devagarinho, a gente vai chegando lá. E porque as pessoas também, elas veem, né? Elas veem Pai Léo das Pedreiras no canal, vê o Pai Sandro no canal. E as pessoas têm que entender que, assim, a gente adora, eu adoro o canal, como eu tenho certeza que você também adora cantar os pontos, fazer um show, gravar. Mas, atrás disso, existe um cara que é o Pai Léo dirigente, o Pai Sandro dirigente, que é aquele negócio que você falou. Você pode ser que um dia você esteja vendendo 50 milhões de cópias, mas se as pessoas forem lá no sábado, vão encontrar o Pai Sandro na frente do congá dele, rezando, firmando a velhinha, porque é isso que a Umbanda, nós somos pra Umbanda, né? Isso aqui que a gente faz, de internet e tal, é a ponta de um iceberg, mas é isso, né? Mas é necessário, né, pai? Porque a Umbanda, ela cresceu por causa da internet. Sim. Né? Porque desse movimento global, tudo, de a gente fazer algo agora e o outro lado do mundo está vendo. E se a gente não tomar esses espaços também, as outras igrejas, os outros segmentos vão tomar e a gente vai ficar sempre atrás. Aí cai naquela redundância de a Umbanda é humildade. É humildade, mas não é pobreza.
né? Se a gente quer um terreiro com um pouco mais de conforto, não é luxo. E às vezes o que é luxo para mim, para você não é conforto. Sim. Então tem muito paradigma que a gente precisa ir quebrando, senão a gente não sai dessa Sim. mesmice. A gente levar um show, um espetáculo para uma casa de show, né? Mas como você falou, Isso é lindo, cara. lá atrás tem um propósito. A espiritualidade não vai deixar a gente fazer isso só por fazer. Sim. Se fosse só por fazer, não tinha nem chegado à metade de onde chegou. Tem um propósito espiritual atrás, tem todo o amparo. Então, assim, a gente precisa retomar esses espaços de Sim. direito que é nosso, que está aí. Agora, se a gente continuar escondido e achar porque nós começamos em fundo de quintal e nós começamos no fundo de quintal e tem que ficar lá, se é do guia, se é do pai, que ele quer manter ali, não quer ampliar isso, tá tudo certo também. Agora, se a gente sente que é uma missão de a gente precisar levar isso mais adiante, também tá tudo certo. Né? Então, isso é fundamental, porque o pai, quando ele veio fazer esse podcast, a gente tem que ter cuidado até que fala, né, pai? Uhum. Tudo que a gente fala, tudo que a gente Sim. expressa aqui, porque vai falar o pai de santo. Olha que as bobeiras que eles estão falando, né? Olha isso que eles estão falando. Então, Sim. o que a gente fala é uma E pedrada, gente pra né? vir te encher o saco não Tem falta na muito, né? religião. Tem muito, tem muito. Quando que você começa na internet? Quando que foi assim o teu start? Você falou assim, cara, vou pra internet agora, levar os pontos. Como é que foi o start? Então, a princípio, quando a gente começou a gravar os pontos no terreiro, a gente colocou, não era nem eu, o menino colocava no YouTube, que a gente colocou lá porque era legal. O primeiro ponto qual que foi? Ixi, pai, o primeiro ponto, difícil, hein? Não sei se foi da Yansan, ela é Oiá. Acho que um dos primeiros foi da Yansan mesmo. Foi um dos primeiros. Deve ter Que sido foi ela. o que mais ficou Foi. famoso logo Que no foi no quando a princípio. gente foi para um festival que era Filhos do Axé, nós levamos uma canção Ela Oiá. Uhum. E na volta, que o pessoal não conseguiu ir para ver, foi na gira mesmo, nós fizemos a coreografia. Meu pai tá até sentado na imagem incorporada que você Tupi ali, que nós pedimos se podia mostrar para eles, né? Para ele, para assistência. E nós fizemos a dança e foi para a internet. De lá, foi tudo inconsciente para nós, mas consciente para a espiritualidade, lógico. Sim. Nós começamos a gravar os vídeos dos pontos novos que ia chegando, com a intenção de mostrar os pontos. Aí depois a gente foi tomando a proporção das pessoas, fala, poxa, como a gente sente a energia do pessoal cantando. Então isso foi se ampliando a questão de mostrar a energia do terreiro, que eu sempre falo que isso não é individual, isso é de todos, basta a gente sentir e fazer. Qualquer terreiro pode fazer isso, né? E foi tomando E deve fazer, e deve né? fazer, na verdade, né? E foi tomando essa proporção. Depois, com o tempo, que a gente começou a enxergar essa questão de tomar as proporções, que a gente precisou gravar um DVD para levantar dinheiro, para começar as reformas do terreiro. Então, foi tomando proporção que a gente tinha que ir para a internet para divulgar, mas sempre com o propósito da ampliação do terreiro. Tanto que depois que a gente ampliou o terreiro, a gente ainda tem conta para pagar ainda, não terminou de pagar. Para mim, os shows parariam ali. Porque não tinha mais propósito fazer show. Os shows era para ampliar, trazer dinheiro para pagar as contas. Foi quando a espiritualidade me trouxe e mostrou tanto benefício. Tantas pessoas que entraram para a Umbanda por causa das músicas. Tantas curas verdadeiramente foi concretizada. É o caso da careca, né? Da careca. Que ela sensacional. mágica, foram concretizadas através dos cânticos. Eu, em todo lugar do Brasil, a gente ouvia a pessoa falando, poxa, ó, tinha um menino lá de Curitiba que ele teve um acidente de moto, ele ficou em coma, a namorada todo dia cantava o Tem Que Ter Fé pra ele. Cara, Até que um dia esse ponto é um negócio surreal. Ele despertou e isso ficou gravado e a gente foi escutando outras histórias. A que me marcou muito, muito, muito foi quando nós levamos o Tom Brasil, curador da alma. Tem um amigo pessoal da minha filha carnal, eu sempre conto essa história, que para mim marcou ali, para mim foi o grande resposta da espiritualidade, que ele já tinha tentado se matar, tirar a vida dele. E ele não era da religião. E ele assistiu o espetáculo Curador da Alma, que eram 34 músicas, agora a gente já até aumentou. E da primeira música até a última música, tudo é no enredo de movimentar a energia, de trabalhar a espiritualidade, tudo no sentido. Não é só um show de pontos, não, né? tudo tem um sentido ali. É uma gira sem incorporar. E ele escreveu uma carta para minha filha falando que ali ele sentiu o que era espiritualidade de verdade, o que era Umbanda, pedindo perdão para Deus por ter tentado tirar a vida dele, que nunca mais ele faria isso. Foi quando a espiritualidade me falou, você pode continuar com o show com algumas regras, com alguns pontos, desde que a gente continue pregando no palco, falando o que precisa falar, sentindo a cura, levando o nome da Umbanda,
Tanto que é curador da alma, não tem o show Sandro Luiz, é curador da alma, né? Sim. É esse o nome. Que a gente estava gerando emprego para os músicos, estava gerando emprego para os dançarinos. Lógico que eu também daqui até agora eu não ganhei R$1, mas nos próximos shows também preciso ganhar. E é justo, né, justo, cara? É justo. Totalmente justo. E a gente precisa, todo show que nós fizermos, a gente tirar 10% da renda e o estado que a gente tiver, levar para uma casa de caridade, e eles precisam aceitar essa doação em nome da Umbanda. Olha, eu tô doando, não, a Umbanda tá doando, você aceita? Então, essa foi algumas regras que eles querem fazer, isso, né? E eu falei, então, isso é um propósito de a gente poder continuar com o show, né? Eu vou ter que te usar um pouco. Você pode cantar um pouco do Tem Que Ter Fé? Vamos. Cara, esse ponto é um negócio... Aliás, já até tô pensando já qual que eu vou pedir porque você sabe que no meu Spotify, hoje você é o cantor que eu mais ouço no Spotify. Porque eu dou os cursos de teologia de Umbanda, e aí o que eu faço para as pessoas? E aí, para você ver como entra o trabalho do curador da alma. Eu sempre abro a sala no Zoom meia hora antes e boto os seus pontos e falo para as pessoas. Eu preciso sempre falar que são nossos. Passa por mim primeiro, mas são nossos. E eu boto os nossos pontos e pro pessoal falo assim, gente, ouve aí, e aí eu vou até trocando, falo, vai pela mensagem, pega esse momento antes da aula, dá uma meditada e tal, e aí o Tem Que Ter Fé é um dos campeões ali. Mas tem um outro que é o campeão, mas aí esse eu vou deixar por último. E esse Tem Que Ter Fé foi muito legal, que a gente lançou ele no Festival do Aldeia de Caboclo. Porque quando eu vi essa mensagem, foi o primeiro ponto que a espiritualidade não mandou de uma vez para mim. Que geralmente eu escuto, começo a cantar na minha cabeça, eu gravo, é 1 minuto, tá feito, ponto. Esse ponto eles mandavam estrofe. E eu sabia que não vinha mais, e que eu tinha que colocar ali o que eu aprendi até aquele momento, o que eu senti, a ideia que eles queriam falar dessa mensagem, e aí agora, o que você fala? Aí eu colocava uma estrofe, de repente, eu acabava de cantar uma estrofe e já vinha outra. Aí eles falavam, e agora? O que você me responde? E foi muito legal, quando eu recebi esse ponto, a primeira coisa que eu quero fazer é cantar. E eu gravei ele e já ia cantar no terreiro, a espiritualidade não deixou eu cantar. E nisso eu comecei a receber muita mensagem no Messenger, e não tinha nem WhatsApp naquela época. Tinha WhatsApp, mas não tinha, não lembro se tinha, não tinha Instagram ainda. E uma filha minha falou, pai, eu tenho uma parente, filha de santo, tem uma prima dela que estava no hospital internada, se ela podia passar a música Tem Que Ter Fé. Aí eu tinha gravado, eu mandei para ela. E daqui um pouco ela me ligou, ela falou, pai, você não sabe o que aconteceu. Eu passei essa música aqui para minha sobrinha, a enfermeira estava ouvindo, ela pediu para passar para ela, eu passei. E essa música agora a enfermeira passou, tá tocando no andar do hospital inteirinho. Caramba, que coisa E logo linda. em seguida eu recebi uma mensagem, tudo isso em 1 dia, 2 dias, de pessoas, olha, eu preciso de ajuda. E eu não falo nada pela internet, né? Nada. Eu preciso, ou a gente conversa pessoalmente, ou faz uma ligação. E na hora a espiritualidade falou na minha cabeça, manda a música. E na hora eu fiquei perdido, música? Aí quando veio, eu tenho que ter fé. Aí eu mandava a música, aí na hora a pessoa falava, e vários foram essa fala. Parece que eu tomei um tapa na cara para acordar. Parece que eu tomei um murro na cara para acordar. E para mim foi muito legal, que a pessoa me pedia ajuda, eu já mandava a música. Foi quando eles falaram, agora você prepara o seu povo, né, que era o terreiro, para cantar e espalhe essa mensagem que ia ser um divisor de águas para muitas pessoas. E eu falei, e agora, né? Como que eu vou espalhar? Quando eu me lembrei, ia até o Festival do Aldeia de Caboclo. Foi quando eu falei pro pai, a espiritualidade mandou esse ponto e eles pediram para que a gente precisava espalhar. Eu pedi para ele, a gente pode lançar no Aldeia de Caboclo esse ponto? E ele abriu os braços e falou, não, filho, vamos lançar, vamos trabalhar. Tanto que nesse dia nós colocamos quase 200 pessoas em cima do palco. De um coral gigante, tinha mais de um terreiro lá em cima, foi muito legal. Que lindo, cara. E espalhou, tanto que foi o nome do DVD, né? Tem que ter fé. E eu sempre falo, pessoal, não sou cantor, mas eu canto com coração. E já é muita E ficou coisa. o nome, né? O canto do coração, né? É lindo. Esse Então ponto bora lá. Maravilhoso. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Vinha cansado de viver. Lembre que seu caminho nunca foi um mar de rosas, muito menos um mar de espinhos. Vinha cansado de viver.
Lembre daquela história de quem morreu por mim e você sem pensar em glórias. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Ouça bem e nunca se esqueça. Tenha fé, levante a cabeça. Um minuto e preste atenção. Traga paz ao seu coração. Peça a Deus nesse momento que ilumine os seus pensamentos. O que importa a vida é você. Volte a viver. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Axé. E ainda mais num momento desse, né, cara? Você sabe que eu tenho na minha cabeça que esse é o ponto que nós vamos cantar quando tudo acabar. Quando tudo acabar, falar assim, agora acabou. Pode abraçar. Dá aquele abraço no preto velho e nós vamos cantar esse ponto. É uma mensagem que a primeira vontade que tem de fazer é abraçar mesmo, né? De se unir. E pra mim esse ponto ficou muito marcado, que foi o último vídeo que meu pai apareceu no terreiro. Meu pai tava com câncer, ele já tava muito magro, mas ele participou da gira e no final da gira a gente sempre confraternizava. A gente cantou esse ponto e ele aparece com a gente, ficou muito marcado, né? E ele tem uma mensagem que... Ele é um ponto atemporal. Sim. Né? Vai ficar pra história e é um ponto ainda mais num momento desse de pandemia que tá... Agora, né, nesse final de pandemia, vamos dizer assim, né? Todo mundo sendo vacinado aqui em São Paulo, graças a Deus. Vai batendo aquele a gente tá... É quando você tá chegando na última curva, você fala assim, tá chegando, mas não tá. Tá chegando e vai batendo isso de... Cara, sobrevivemos. E agora é a hora da gente começar a tentar recosturar todo o buraco que deixou, que não vai ser fácil, né? São 550 mil mortes aí, 550 pessoas gente, né? que se foram e com certeza... E cada uma era uma pessoa, não é um número isso. Simplesmente. E nós tivemos muitas perdas próximas, né? Eu tive filho da casa que morreu de Covid, tive um grande amigo de nascimento, foi o primeiro cara que ajudou a gente a levantar as paredes do terreiro, pessoas da assistência. Então, todos nós, além dessa perda que universal, a gente teve alguém próximo nosso, né? Muito triste isso. Mas nós tivemos um querido amigo aqui do canal, que aliás, não só desse canal, a gente tem um grupo de vários dirigentes de canais, e esse cara que era o nosso seguidor de todos também se foi, mas... e aí cabe nós, né? É muito interessante que ele tinha um canal que ele montou para praticamente repostar os vídeos e comentar os vídeos dos outros canais. O Ednei era um cara sensacional. E o canal dele chamava-se Umbanda Te Ensina. Então, é o que ele ensinou e o que a Umbanda vai ensinar para ele, ensinar para a família, né? É lógico que a volta nunca é suprida, né? Eu tenho várias perdas na minha família. Graças a Deus, eu perdi ninguém com Covid. Muito próximo, de família. Vários amigos, infelizmente. Mas já tive outras perdas no passado. E é o que eu falo. A saudade nunca passa. Não adianta achar que passa que não passa. É igual você com seu pai. Não tem como. Você vai... Não tem uma vela que você não acenda, que você não olha e fala assim... Caramba. Mas a gente se acostuma, né? Agora, eu vou te perguntar uma coisa, e aí a gente já vai até pra bolinha ali que tem as perguntas. A minha tia, né, foi médium na minha casa, e quando ela desencarnou, fica uma lacuna que até hoje, eu tenho muitas saudades da minha tia como pessoa, mas eu tenho muitas saudades das entidades da minha tia. Como é que você lida com as saudades das entidades do seu pai? Não tem hora que você fala assim, caramba, eu queria falar com o seu tupi. Tem. E pra mim foi muito pior, porque tinha acontecido, quando meu pai já estava doente... de ele não estar mais trabalhando, em algumas ocasiões eu incorporar o seu tupi. E eu lembro porque eu sou um médium consciente, lógico, mas tem momentos que a gente sente muito forte, né, que tem alguma coisa diferente. E eu via na maneira de dançar que não era o seu Birajara. E da primeira vez que aconteceu isso, eu vi quando minha mãe e uma da irmã dela que faleceu faz pouco tempo,
bateu assim no meu ombro, parou parou de dançar, né? Ele falou assim, é seu Tupi, não é? Aí ele falou, sou eu. Então, sempre, em alguma necessidade, ele vinha incorporar em mim. Tanto que quando meu pai faleceu, para mim, eu falei, ponto, agora seu Tupi não aparece mais. Porque seu Tupi sempre falou assim, eu ainda estou aqui, já era para eu ter partido, porque eu ainda tenho uma missão para cumprir. E essa grande missão, eu entendo que foi esperar meu pai partir primeiro. E esperar a gente terminar a casa também. E quando meu pai morreu, eu lembro que a gente estava abrindo uma gira, e a gente sempre canta para ele, e eu senti a força muito grande dele, né? E eu falei, poxa, seu Tupi não vai vir mais para incorporar, né? Não vai vir. E tanto que eu senti como se fosse um tapa na cabeça, levanta que eu tô aqui, né? E eu levantei, incorporei, foi quando ele falou que ia despedir de todo mundo na praia, na festa da praia, que meu pai amava a festa da praia. Ele falava para mim, Sandro, você pode deixar de fazer toda obrigação, mas a da praia não deixa. Ele sempre falou, não deixa de fazer. E o seu Tupi veio a última vez e abraçou um filho, um por um, para se despedir. E depois disso, foi mais incrível ainda, eu acho que eu nunca comentei assim abertamente, que depois que o seu Tupi, a gente foi levar o barco junto, ele desincorporei ele na praia, me trouxeram carregado, que era a única incorporação que era o seu Tupi, que eu ficava acabado, né? Ficava acabado. E eu lembro que sentei na cadeira, e minhas filhas estavam lá, minhas filhas carnal, todo mundo. Quando eu dei por mim, meu pai tinha incorporado em mim. Eu vi que eu não conseguia manter mais meu corpo, ele virou pro lado assim, minha mãe tava, e ele chamou ela, ô véia, sou eu, que ele chamava minha mãe de véia, né? Aí falou, tô bem, vocês ficam tranquilo, deu a mensagem dele e foi embora. Então, pra mim, é pior ainda, né? Porque eu cresci, eu chamo o seu Tupi de vô, que o meu pai que incorporava ele, não, desde criança minha mãe falou que eu sempre chamei ele de vô. E pra mim, eu sinto muita falta dele, muito mesmo, de ele estar presente. Sempre quando eu vou acender a vela, eu falo, aí, velho, era pra ser tanto meu pai como se tu era pra você estar aqui pra ver tudo isso. E dentro eu falo, tá, né? Sim, Mas é difícil, pai, é muito difícil, porque a saudade é muito grande. A gente sabe que tá, mas a gente queria que tivesse ali, né? Mas eu na primeira fileira. Eu viro o botãozinho pra ficar uma saudade gostosa, Sim. né? Pra não ficar uma saudade que dói, pra entrar numa depressão. Então eu sempre viro a saudade gostosa, já viro a chavinha, já fico... Pensa em outra coisa, mas é difícil, é muito difícil. Eu tive a alegria, eu tinha uma médium que era filhada da minha tia, que começou a trabalhar com a avó Cambinda, né? E era realmente o mesmo espírito. E a avó Cambinda, assim, bem de vez em quando, ela baixa na mãe Priscila, mas bem de vez em quando, que era a entidade que mais vinha. Mas a minha tia, né, por incrível que pareça, a entidade dela que mais vem é a Maria Mulambo, que vem uma vez por ano que ela me deixou. E eu ainda falo isso pra minha tia. Eu falo, nossa, tia, tinha tanta entidade que eu tinha ligação. Eu fui ficar logo com a Maria Mulambo, que era da entidade dela que eu menos conversava. Mas com certeza na espiritualidade tem um porquê. E essas saudades batem, né? Não tem jeito. Bom, vamos pra um quadro. Bora lá. Que é o seguinte. Nós temos aqui algumas bolinhas que tem perguntas das pessoas que já passaram por aqui. Então, escolhe aí uma cor, se você quiser que eu abra, você pode abrir. Vou escolher já a verde aqui, pai. Então já vai na verde. Por que será, né? O pai tá de verde. Será? Você falou de Pombagira, eu tô com a camiseta aqui da Pombagira por baixo. Olha que lindo. Eu vou te falar que eu tô de verde por causa de Oxóssi, porque com um bom corintiano me dá até coceira esses verdes, viu? Mas o verde é bonito, né? Eu adoro o verde. Um bom corintiano, mas eu adoro o verde. Mas é por causa, né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Sempre quando fala de velho, fala que é o verde Oxóssi, né? Pra não dar perigo nenhum, né? Bom, tem uma pergunta da Juliana. Como você descreveria Deus? Ixi, é forte, hein? Deus pra mim todo mundo fala que é tudo, né? Poxa, é difícil. Deus pra mim é a grande ciência da espiritualidade, né? É o grande construtor de tudo. Porque a primeira coisa que eu praticamente sinto, a gente nunca, dentro da Umbanda, a gente sempre fala assim, Deus é o primeiro de tudo. É a primeira, a gente nunca fala, né, se o caboclo quiser, a gente fala se Deus quiser. Então, para mim, Deus é a grande força de a gente estar vivo, é o grande presente que a gente está aqui, é o grande presente que Ele nos deu da Umbanda. É difícil falar quem é Deus, porque eu tô tentando falar para sair daquela questão de Deus é tudo, né? E é tudo.
Então, para mim, Deus é vida. Deus, para mim, como a espiritualidade é, como para mim Deus é Umbanda, e nós somos Deus, célula Deus, tanto que dentro da palavra Deus está escrito eu, né? Sim. Nós somos um cordãozinho dele que vem dela, são células de Deus. Nós somos o grande filho do Criador. Então, se nós somos essa essência grande divina, Deus para mim é a gente estar presente e a gente poder amar as pessoas como Ele ama. É poder eu querer tudo de bom para mim e querer que você também tenha tudo de bom para você. Para mim, Deus é tudo que seja de bom para nós, ser humano, para a natureza, para a vida e que a gente valoriza. Porque senão a gente fala, eu tenho fé em Deus, mas não valoriza a natureza, não valoriza o ser humano, eu não cuido do ser humano, não cuido da natureza. Então, para mim, Deus é tudo que está vivo, tudo que é bom e tudo que representa Ele, né? Porque se para nós Deus foi só aquele que está lá no ar, no alto, né? Julgando, acima, né? Que traz medo, né? E não for a natureza, que não for nós, seres humanos, né? Que nós somos célula dele. Para mim, Deus é tudo mesmo. Isso tem muito a ver com algumas doutrinas orientais, né? Sim. Eu vi que você usa um japamala, que já é até conhecido, Sim. né, o pessoal. Você gosta dessas doutrinas orientais? Você foi buscar? Da onde que vem você gostar do japamala? Você foi buscar essas outras coisas? Então, tudo que eu saí um pouquinho fora da Umbanda para entender foi a Umbanda que me trouxe. O japamala, teve uma época que eu tava com muita dor na garganta, minha garganta ficando muito rouca. Foi quando eu acordei na cabeça com o nome Rudrasca. Eu não sabia o que era isso. Rudrasca. Eu corri, fui pesquisar no Pai Google, né? Pai Google, coloquei lá e vi semente de Rudrasca, para que era. E eu fui procurar, comprei até com o irmão aqui na Silva Bueno, aqui perto na Zona Sul. E o cara me deu uma aula sobre Rudrasca, que era, né? Para que seria. E quando esse cordão, né, que vai até o chakra no umbilical, para aterrar, e quando eu fui usar ela, na primeira coisa que a espiritualidade me falou, você vai usar ela enrolada para que esse cordão ele vá, eu esqueci até o nome desse. Do chakra cardíaco. Vai até o cardíaco, né, por causa da Oxum, isso para me aquecer, né? E foi me dando esse sentido. Então, eu até fui criticado no começo, um pai de santo usando japamala, e eu falei para mim, o seu Birajara dentro da gira, ele fala assim, esquece que agora não é mais Umbanda, que agora aqui é espiritualidade. Porque foi o ser humano que criou, né? Que dividiu. Não foi a espiritualidade. É lógico, hoje eu preciso falar que minha religião é Umbanda, senão acaba. Né? Já ia acabar para trás. Se a gente não continuasse, por isso que os baluartes precisam ser sempre exaltados, a Umbanda ia acabar. Acabaria. Quem que ia falar de Umbanda? Ninguém mais. Então, eu preciso hoje falar que eu sou umbandista, que a minha religião é Umbanda. Mas eu acredito no futuro. Que dessa questão que não tem mais divisão. E cabe, né? Qual o problema de um japamala que não deixa de ser uma guia ou o rosário de um preto velho? É o mesmo fundamento, né, pai? O mesmo Só muda, fundamento. né? Você pegar fazer um terço, eu vejo minha mãe rezando, minha mãe reza muito terço, né? Você faz o ponopono, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Só que eu não vou usar dentro da gira, eu tenho minha ferramenta para usar lá. Sim. Só que eu sinto melhor eu usando o japamala no meu dia a dia, quando eu vou cantar, do que usar uma guia. Só que eu tenho minhas pedrinhas aqui, eu tenho minhas ferramentas de proteção, que é no terreiro, mas por que ele é específico do terreiro? É da espiritualidade, E né? um não fere o outro, né? De jeito nenhum. Até tem uma história interessante, porque o japamala, ele tem toda uma conta, né? Sim. Eu conheço porque eu também uso. E o japamala tem uma conta específica. E eu tenho um médium que sabe disso, porque ele fabrica japamalas. Que, aliás, é da Flor de Conim, que é o nosso patrocinador. Que, aliás, eu vou até quebrar o protocolo, porque o meu protocolo é nunca lembrar do patrocinador. Então, eu vou lembrar do patrocinador, já vou te entregar o seu presente. E aí, abre que você vai gostar, porque ele fez especialmente. Eu vou agradecer. E ele, o que acontece é o seguinte. Nossa, chakra, já adoro essa questão de chakra. Isso aí, só ele vende, ele que criou. É a vela com o cheiro e com a cor para cada equilíbrio de cada chakra. Opa, olha que coisa linda. E aí, ó. Ele fez especialmente para você de olho de tigre. Qual que é o nome mesmo? Caetano da Flor de Conim. Caetano, meu irmão, da Flor de Conim, muito obrigado. Vem aqui, depois eu vou também postar lá para fazer. Depois eu abro direitinho, eu vou postar para... Você quer abrir aqui, irmão? Para agradecer. Isso aqui é muito bonito, cara. E é criação dele, olha cara. Que coisa linda. É criação dele. Lindo. Cada velhinha com um cheiro. E eu tenho no meu quarto lá, meu espacinho oriental ali, já vou acender, vou tirar uma foto muito legal e vamos postar. Obrigado pelo presente. E foi ele que um dia, olhando a guia do desenvolvimento dos médiuns, ele resolveu contar a guia. Quando ele contou, ele falou assim:
Alguma coisa tem. Eu Aí fiz ele, essa conta também. ele chegou pro pai João, né, que é o preto velho que eu trabalho da minha casa, chegou pro pai João e fez assim, ô vô, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Por que o senhor faz essa conta nessa guia do desenvolvimento? Que o senhor que criou? Ele, fui eu. Por que você faz essa conta? Um dia você vai entender. Aí passou. Aí um belo dia ele tá fazendo um japamala, ele acabou de fazer o japamala e ele falou assim, eu vou dar isso aqui pro pai João. Aí foi dar pro pai João, o pai João falou pra ele, falou, tá bom, eu vou te contar. Na verdade, em uma das encarnações eu fui um monge e eu uso o ensinamento do japamala até hoje. Então, a gente tem que entender que o espírito ele teve várias encarnações e várias passagens e o japamala é uma coisa linda. Essa filosofia oriental, né, de ter um Deus dentro de si, numa partícula, é maravilhoso. Então, tudo agrega, né? E assim, para eu saber o que é a energia de Oxóssi, ele precisa estar dentro de mim. Sim. Né? Então, eu preciso sentir tudo que é de Oxóssi para quem não tem essa ciência, ou não tem essa grande frequência, né? Não sabe ainda, quando a gente internaliza isso, eu só vou conseguir colocar para fora quando eu estiver dentro de mim, né? E ou despertar dentro de mim, na verdade tá aqui dentro, despertar. Então, tá tudo aqui dentro, né, pai? Tá tudo aqui dentro. E o japamala, eu sempre, tudo que traz da parte oriental, ocidental, tá tudo amarradinho na Umbanda, né? Sim. A gente vê a conta lá, 108, aí fala, pô, 108 dá 9, 9 é em ação, é movimento. Sim. Esse é Tencel que chama isso aqui, né? Sim. Que é para espalhar toda essa energia. Fala, é movimento, tá espalhando a energia. Aí Sim. fala, a Inhaçã trabalhando. Então, E tem dentro uma do explicação, esoterismo, né? o 9 é cura, né? É cura. Porque é 3 vezes 3, né? É o isso triplo aí. ternário. Então, a gente tem uma explicação tudo. Então, quanto mais a gente puder usufruir de todas essas frutas, que vai trazer só o bem pra mim, por que dividir se não juntar, né? Com se não certeza. unir, né? E ainda você falando isso, né, tem tudo a ver. Porque quando eu falei pro Caetano, eu falei, Caetano, faz um japamala especial pro Sandro. Falei, tenta usar o olho de tigre. Eu E adoro aí, hoje. o olho de tigre tá ligado ao chakra umbilical. Sim. E é uma pedra ligada ao Oxum, porque é dourada. E também trabalha principalmente o timo, né? Então tem tudo a ver isso que você falou. É a pedra boa pra isso Tenho também. ela, sempre quando eu vou fazer live em casa, eu pego um olho de tigre, pego uma que eu tenho, esqueci o nome dessa aqui, eu sempre esqueço o nome das pedras. Eu coloco uma verdinha lá e coloco uma turmalina pra Essa acho que proteger. é a... Esqueci. Hematita, né? Não, Não, a hematita amazonita. Não, eu esqueci o nome, mas eu sou ruim de nome, de guardar nome. Então eu sempre deixo as pedras ali pra me proteger. O olho de tigre sempre tá ali, né? Porque a distância, a energia Sim, é eu muito gosto danada, do- né? Então deixa do ali pra tigre proteger. Tanto que a espiritualidade, faz acho que 5 anos que a gente conseguiu trazer pro terreiro e enraizar verdadeiramente a linha dos ciganos. Legal. E mudou totalmente a nossa casa, a luz, a energia, tanto que o cigano que eu trabalho, chamado Swan, ele falou assim, você precisa aprender sobre cristais. Né? E se for ver Sim. 30, 40 anos atrás, nem se falava de cristal dentro do terreiro, né? Olha Sim. como é importante a gente aprender. Aí você vê Pai Rubens trazendo todo esse movimento de um médico correr atrás para aprender mesmo, para desenvolver isso, para ajudar a espiritualidade, né? Não para ficar só dependendo da espiritualidade. Isso Na minha mágico, casa é né, o pai? pajé. O pajé que pede, vai estudar cristais. Vai estudar chakra. Então a gente faz prática de chakras na nossa casa. importantíssimo. Aí a pessoa fala assim, pai Léo, mas isso aí não... eu não tô muito preocupado com isso. Também não tem preocupação. Porque, sinceramente, tem outras preocupações. Tanta gente que pode ser ajudada, eu não vou ficar preocupado de, isso não é. E faz uma grande diferença, né, pai? Agora eu vou te pedir pra você ditar pra mim uma pergunta pra eu botar nessas bolinhas pras pessoas que vão vir. Tá bom. E as pessoas que virão serão da Umbanda ou não? Da Umbanda, de outras religiões também, a gente tem ideia de trazer gente de Então, tudo quanto é lugar. Pra abrir, essa é uma grande pergunta que eu vou fazer pros médios logo logo, e tô deixando, quando eu tenho oportunidade de falar. Por que ela está, se é umbandista, por que ele está dentro da religião hoje? Por quê, né? O que ele sente, por que ele está lá dentro? Né? Porque na vida tudo tem uma necessidade, né? Tudo tem um interesse, lógico, um interesse não na palavra ruim, porque tudo é um interesse na vida. Por que é interessante para mim eu estar dentro da religião? O que vai me trazer de bom? Eu sempre cutuco essa questão do interesse, vai de interesseiro, e não é interesseiro. O que é interessante para você estar dentro da religião? Qual o propósito disso estar dentro da religião? O que você entende até hoje, né? Ou a partir da pandemia, sua visão mudou de estar dentro da religião? Que eu entendo que Eu acho que muita gente fez essa questão, viu? Porque acho que é importante a gente começar a... Né, na verdade é questionar mesmo, fazer esse questionamento para a gente ter uma resposta, né? Fazer algo que o psicólogo cutuca na gente, né? A gente achar a saída, a gente achar por onde começar.
Eu acho que é muito importante isso. Você já procurou psicólogo? Já fez terapia? Já. Isso é legal da gente falar, que muita gente fala assim, terapia dentro de terreiro. Precisa de terapeuta mesmo. E eu fui, e o senhor falando isso é muito legal, que é mais um sinal da espiritualidade, porque eu tenho certeza que foi a espiritualidade que me levou para esse terapeuta, que eu tinha uma confusão na minha mente e eu queria entender por que eu estava passando por isso. E eu fui buscar psicólogo. Então, na primeira entrevista, né, ele conversa com você e te passa para um psicólogo que, teoricamente, seria a sua cara. E esse psicólogo, ele falou para mim, pô, Sandro, eu tô vendo aqui que você é um sacerdote, né? E eu achei muito legal, porque os pais de santo, olha a visão que ele já tinha naquela época e é até hoje. Muitos pais de santo se acham autossuficientes e nunca ia buscar a ajuda do psicólogo. Eu falei assim, o nome dele é Murilo, mandar um abraço pro Murilo. Falei, Murilo, meu pai de santo e meu pai de sangue, se eu sentisse que o problema que eu estou sentindo é espiritual, eu ia pedir ajuda para ele. Sim. Se eu sentisse que era algo cerebral, eu ia no neuro. Eu senti que é psicológico. Então, eu quero entender minha mente, porque meu corpo está respondendo a esses pensamentos. Só que dali, eu fui com o tempo... Hoje nós somos amigos, psicólogos, somos amigos. Estamos até escrevendo um livro, logo Poxa, vai lançar. Que legal. Já a gente traz para o pai também para lançar esse livro. A gente só não pode abrir por enquanto. Sim. Mas eu fui entender que a espiritualidade me levou até ele e a gente sempre falava, poxa, a gente entende que tem uma coisa muito grande para fazer ainda. E ele não podia, por ser psicólogo, falar nada de experiência espiritual comigo, nada. Até que um dia eu conversando com ele, e eu vi que ele mudou, e eu vi que do lado dele se abriu uma luz, assim, e começou a ampliar e tomou conta dele. Aí eu falei, Murilo, vai, se abre comigo aí que eu vi que tá acontecendo isso e isso, se abre comigo. Aí ele falou, Sandro, então não tem jeito, então esquece daqui, vou até quebrar um protocolo Acaba que eu não a consulta posso. pra gente... Aí ele começou a me falar da experiência dele da Umbanda, ele é um grande estudioso Legal. de mestres ascensionados, de tudo, de bruxaria, de Ocidente, do Oriente, tudo. E eu entendi que era para ter uma grande caminhada com ele, aprendi muito com ele, com questão de tanto que nós estamos escrevendo um livro hoje. É incrível como as pessoas entram na nossa vida e começam a agregar, né, cara? E eu vi que era verdadeiramente a espiritualidade me levou até ele. Que aquilo que me levou até ele não era uma resposta que já tinha dentro de mim. E ele me ajudou muito dentro do terreiro. Na época, o terreiro passou por uma transformação muito grande. Ele começou a me fazer enxergar muitas coisas. E hoje nós somos irmãos, Caramba, verdadeiramente. que lindo isso. Bom, a gente sempre tem uma provinha ali, mas eu não vou nem botar a prova. Eu já vou pedir até diferente. Ali dentro daquelas bolinhas tem uma lá que fala assim: cante o ponto mais antigo que você lembra. Qual o ponto mais antigo da Umbanda que você lembra pra você cantar pra nós? Mais antigo? Aquele lá quando você era moleque que você falou dos flashes que você devia lembrar. E não é o que eu ouvia nos pontos, nos discos de JB de Carvalho. Esse JB de Carvalho, é isso mesmo. É antigo. Então bora lá. Vou lembrar até como que toca aqui. Entrar na canga da macum bebê, da macum bebê, da macum babá. Entrar na canga da macum bebê, da macum bebê, da macum babá. Folha por folha, só no macumbe babá. Guia por guia, só no macumbe babá. Folha por folha, só no macumbe babá. Guia por guia, só no macumbe babá. Sustenta a canga com guegue, só no macumbe babá. Sustenta a canga com guegue, só no macumbe babá. Entra na canga da macumbebê, da macumbebê, da macumbabá. Entra na canga da macumbebê, da macumbebê, da macumbabá. Isso nas épocas dos discos. Dos discos, do LP. Caramba, que legal. Do LP. Eu escutei muito JB de Carvalho, muito. Sovaco de Cobra, que era um grupo de samba, né? Que na época cantava muito, Sim. Falando de orixás, Clara Nunes, RGP. Isso é lindo, né? Porque remete, né, essas coisas. Bom, agora eu vou pedir o seguinte. Nós temos aqui um papel que você vai escrever o que você quer queimar da nossa religião. Nós vamos botar fogo no nosso caldeirão. Agora é aquele momento mais tenso.
E aí você vai falar pra nós o que você acha que não precisa ter na nossa religião, que já tá na hora de queimar. Eu vou até simplificar. É para ler ela aqui? Pode ler. Eu coloquei assim, as pessoas que usam o nome de Exu em vão. A gente podia colocar dos orixás, né, todos, mas o Exu... Coitado, paga o preço, Eu né? fico muito triste, assim, ainda mais do... a espiritualidade não gosta nem que eu fale muito isso, mas eu fico triste, assim, porque nós estamos num momento, isso que eu sinto, tá, pai, de despertar dentro do ser humano o autoaprendizado, de buscar o aprendizado, de buscar a teologia, o estudo dos orixás, das entidades, dessa essência, mas não buscar a dependência. Quando você fala que o Exu vai te dar isso, que o Exu vai fazer isso, que o Exu quem está te dando isso, o Exu não vai perder tempo de querer me dar um carro, ele não vai perder tempo de fazer isso. Ele vai me dar toda a estrutura que eu preciso de energia espiritual, de pensamentos. Eu peço muito para ele que me dê direcionamento, que me dê ensinamento, para que eu consiga. O Exu, ele não é meu empregado, né? Ele não é, eu não estou contratando ele, a não ser que eu esteja trabalhando em nome dele e rezando para outro. Sim. Mas é isso que eu queria queimar. Tá Pessoas certíssimo. que trabalham em nome em vão, né, do que é o Exu de verdade. Você sabe que meus filhos de santo, eles me zoam, né? Porque eu falo que eu odeio uma frase, que é o quem me protege não dorme. Por que eu não gosto dessa frase? Não, o problema não tá na frase, mas tá como as pessoas usam. O quem me protege não dorme, muitas das vezes vem enraizado naquele negócio assim, eu posso fazer o que eu quiser, que quem me protege não dorme. Vai nessa. É isso. Vai achando que você pode fazer o que você quiser, que o teu Exu vai te ajudar, assim. E não é isso, é o que você falou, é uma ação da justiça. Se você tiver errado, ele vai te cobrar. Não vai achando que ele é o cara que tá ali pra te guardar porque você precisar, que não é bem assim, não. Se você tiver errado, ele vai ser o primeiro a não te guardar, não. E é tão incrível porque quando o ponto que chama Guardião da Fé, acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos, que ele fala, como que ele fala? Que ele vai, que ele planta, né? Que ele é o grande amigo, né? Que a gente precisa trabalhar, que ele é o grande amigo, que eu preciso trabalhar por ele. E na hora quando a música veio na minha cabeça, eu falei assim, não, eu louvo você, né? Eu admiro, assim. E ele falou, ele deu um tapa na minha cara com a palavra. Ele falou assim, eu não preciso de baba-ovo. Eu não quero baba-ovo. É verdade. Eu quero respeito sim, mas eu quero que você faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Então faça a sua parte, que eu faça a minha. Não adianta você ter respeito comigo, você fica ali me agradando, me dando as coisas para eu te dar as coisas. Eu não quero isso. Eu quero que você se cuide, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Foi muito claro quando ele falou, não quero baba-ovo aqui. É muito forte isso, É como né? um verdadeiro Exu ia falar mesmo, né, cara? Não vem com essas E não histórias foi outra de... palavra, foi baba-ovo É mesmo. isso Falou, mesmo. não quero baba-ovo aqui. Tem muita gente que hoje usa o Exu como... Porque o Exu vende, né, também, cara. É isso, Essa né? é a verdade. Então, falar de Exu... Aqui mesmo no canal, eu não vou falar porque aqui no canal isso acontece. Eu faço vídeo aqui, por exemplo, vídeo das egrégoras espirituais. Né? Vídeos extremamente científicos. Tem 1000 visualizações. Quando eu faço um vídeo falando o Exus de Obaloaê, eu tô com muito. 70 mil visualizações. Mas- Então as pessoas gostam de saber de Exu, só que é aquela história. Não tem problema fazer um vídeo desse, mas vamos pelo menos explicar realmente o que é Exu, pelo menos o que eu vejo como Exu, né? Porque, pai, Na seriedade. é complicado, né? A gente fala assim, tá tudo certo. A gente tá falando algo que a gente precisa Sim. colocar a nossa opinião. Senão que tá tudo certo para quem busca isso. Não quer dizer que tá errado. Se para ele tá fazendo bem, tá tudo certo. E o Só bandista que a tem que gente- sair do muro Só se a também. gente não mostrar essa visão que a gente tem, então parece que todos pensam iguais. Sim. E eu não penso assim. Né? Não quer Nem dizer eu. que quem pensa assim também tá errado. Não tá. Se tá fazendo bem para ele, tá É a ótimo, nossa né? visão, É né? a nossa visão, mas precisa falar, né? Senão- O umbandista ele é meio melindrado com isso. Né? Não vou criticar ninguém. Não, mas tem coisa que você precisa criticar. E tudo bem, eu tô aberto a mudar. Mas tem coisas que a gente tem que falar mesmo. Bom, a gente já tá partindo pro final.
E agora a gente tem aquele momento, né, que eu falo que a Umbanda é toda dualidade, né? É A isso gente aí. sai do fogo que a gente queima pra rosa branca, né? Símbolo do caboclo das 7 cruzilhadas, por isso que elas estão Maravilhoso. aqui. E essa rosa é o seguinte, fisicamente você vai levá-la, não sei o que você vai botar no seu congá, ou vai pro entregar congá pra direto. alguém, Já vai pro congá. mas mentalmente, espiritualmente, queria que você olhasse lá pra câmera e você entregasse essa rosa pra alguém. Pode estar encarnado, desencarnado, seja entidade, ou não precisa nem ser uma pessoa, pode ser 2, 3. Pra quem que você entregaria uma rosa em agradecimento? O que que você falaria? Então, essa aqui, na hora que você me falou, já vem à mente dela. Essa aqui eu entrego pra minha mãe carnal. Hoje eu moro com ela, né? E Como é o nome dela? a gente chama, é Eugerina, mas todo mundo chama de Gera. Uhum. A dona Gera, né? Minha mãe é uma grande guerreira, porque a nossa casa sempre foi muito grande, muito cheia. A vida inteira ela teve com a irmã dela carnal, morava com a gente, meu pai. E a casa era aquela bagunça, aquela gritaria. E hoje a casa é um silêncio. E não é fácil para quem viveu a vida assim e está aqui na Terra ainda. Graças a Deus, por mérito dela, porque meu pai perdeu pro vício do cigarro, minha tia também pro vício do cigarro. E minha mãe era a primeira para ter morrido. Só que na primeira vez que ela ficou doente, o médico falou para ela, ou a senhora para ou morre. E ela fala isso, eu nem lembro, que ela em casa eu falei, mãe, a senhora vai, tipo assim, você vai morrer e vai me deixar aqui? E ela falou que tocou isso, ela parou de fumar e hoje ela está aqui. E a gente hoje ela tem bisnetos e hoje eu enxergo o quanto ela é forte. Por ainda estar aqui, ela briga com a mente dela, briga contra a depressão, aquele silêncio, aquela coisa bagunçada. Às vezes eu dou uns cutucão nela, mesmo querendo falar, é assim, mas a gente tem que cutucar para ela acordar. E essa é para a senhora, mãe. Essa rosa, em que Pai Oxalá ilumine sempre sua mente, te deixe sempre tranquila, que você sempre vai me ter por perto e vai ter suas netas também, seus bisnetos. Quando estiver aqui, a gente vai sempre amparar a senhora. Dona Gera, como um bandista, gratidão por tudo que a senhora fez pela nossa religião e faz Tá aqui, ainda eu vou entregar para ela. por tanta gente. Pai Sandro, o seguinte, agora é o momento que você quer agradecer, falar das suas redes sociais, quem quiser te seguir, como que te acha. O momento Primeiro é eu quero seu. agradecer, Pai Léo, agradecer pelo convite, né? E que não existe coincidência nessa vida de ter ficado tão marcado a presença quando eu fui na casa de vocês, de lembrar tanto de Iemanjá, porque a nossa casa também é de Iemanjá, né? Eu amo muito essa grande rainha. Eu sou suspeito. Também sou muito suspeito, amo todos, né? Mas tem um orixá, outro que marca a gente. Então eu lembro, desde quando fui de metrô, parei o carro, onde eu desci na casa, lembro de tudo isso. E para mim eu fiquei muito feliz, desde o cuidado, quando você abriu o terreiro, cuidar de falar, desde o cuidado que você sempre teve com o toque, com o canto. Isso para mim, eu fico sempre observando isso, porque é muito importante ter esse zelo com o canto, que é a nossa reza cantada. Isso me marcou muito, muito mesmo. De ver tanto o grande zelo, cuidado, diferente de quando a gente vê esse cuidado em tudo que um pai de santo, uma mãe de santo, que vocês têm com a casa, com os filhos. Isso me marcou muito, então eu quero agradecer estar aqui, esse reencontro. Obrigado. Agradecer de coração mesmo. Eu quero, primeiro, avisar o pessoal do Rio de Janeiro que a gente fechou lá com o Imperator, lá, com a Secretaria de Cultura. A gente vai levar o Curador da Alma para lá. Legal. Nós só estamos esperando avançar mais um pouco a vacinação para a gente poder cravar a data. Mas está entre outubro e novembro, né? Assim que a gente acredita que setembro todos já estejam, os adultos já estejam vacinados. Então, assim que a gente tiver certeza da quantidade de lugar que a gente vai poder liberar lá no Imperato, a gente começa a fazer as vendas. Então, agradecer todo o carinho do pessoal do Rio de Janeiro. A gente foi lá, foi muito bem abraçado. O pessoal está numa alegria danada. E a gente está muito feliz, que era um sonho nosso levar um evento lá para o Rio de Janeiro. Agradecer o irmão Braguinha, o irmão Saulo, a Aliciage, que é um grupo que dá amparo a todo o projeto de Umbanda. O Zé Carlos de Oxóssi, grande mestre, tinha o Casemiro, que tá, o Léo Batu, que está ajudando a gente também. Só cara, pessoal só cara que vai legal, fazer parte né, E tem muita surpresa que vai estar com a gente. O Pai Elcio vai estar com a gente lá no Rio. Poxa, né? que legal. Com a graça de Deus. Então, já avisar o pessoal e para eles ficarem atentos, que logo nas redes sociais a gente vai divulgar, lá no Instagram, Sandro Luiz Umbanda, no Facebook também, Sandro Luiz Umbanda, e no YouTube também, Sandro Luiz Umbanda. A gente vai estar divulgando tudo lá. Previsão de retorno para o terreiro, a gente conversou, é para setembro, se Deus quiser. Devagarinho a gente vai avisando, o pessoal ter paciência. Vamos voltar aos poucos. Aos pouquinhos. Então, estamos chegando lá. E todo sábado nossa live de oração, né?
que a nossa gira online, sempre eu falo, pessoal, sem incorporação, sem incorporar, é a nossa live de oração todo sábado, 8h30 da noite. Bom, entre em conexão lá. Meu irmão, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Segundo, obrigado por os nossos pontos, como você disse, porque eu sou daquele time que tem momentos na nossa vida, até mesmo na nossa casa, quando a gente está no nosso íntimo de casa mesmo, que as coisas vai batendo aquela depressãozinha e tal, principalmente na pandemia, né? A mãe Priscila pode falar muito bem disso. Nos momentos piores da pandemia, o nosso Spotify era Sandro Luiz, porque tem coisas que só as mensagens desses pontos nos proporcionam. Então, gratidão aí como um bandista. E é lindo. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos trazer outras vezes o Pai Sandro aqui, porque realmente é uma pessoa muito especial aqui para o nosso canal. Está convidado quando quiser. As portas estão sempre abertas para lançar, para falar. Aqui sabe que você tem mais do que um irmão, tem um amigo. Eu posso então, aqui, então será a segunda vez que eu vou fazer isso. Eu posso deixar uma mensagem de Exu? Pode. Que esse ponto eu cantei ela numa live que a gente fez semana passada no Instagram, que a espiritualidade passou pra gente, que eu nem pude divulgar ela ainda, que ele pediu pra gente preparar muito bem, amparar essa mensagem, que é pra falar um pouquinho sobre Exu, né? Sobre a questão de o que é Exu de verdade. Aí eu queria aproveitar que a gente sente, né? Sentir e deixar essa mensagem, então, pra aqui. É a segunda vez que estou cantando ela, então, mas... Pra quem quiser saber mais, fiquem aqui no canal. Toda sexta-feira o nosso podcast. E eu sempre termino da seguinte forma. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, procure um terreiro. Sandro, com você. Moço, que escuridão é essa, meu rapaz? Moça, você também não fica atrás. Ouço o lamentar de vozes a chorar, porque não segue a luz do nosso Pai. Eu andei terra, céus e mares, caminhei por tantos lugares, e sempre siga a luz do nosso Pai. Não há escuridão perdida, essa luz que ilumina, dê fim ao choro e volte a acreditar. Moça, reative a memória daquele que fez história e deu a vida pra você poder viver. Moço, do abismo ao fundo do poço, lutar não serve de consolo se lhe faltar a fé em nosso Pai. Eu sou Exu, luz do poder, me dê a mão, vou com você, seguir a luz que faz viver. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Eu sou Exu, luz do poder, me dê a mão, vou com você, seguir a luz que faz viver. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você.